Bom, então, vamos começar a aula de hoje com os nossos cantos iniciais e oração para a paz mundial, né, que a gente tem cantado antes de toda a aula. No e-mail que eu mandei, vocês devem ter visto que tem lá, né? Então, quem quiser acompanhar, pode acompanhar o canto. Com o microfone desligado, claro. Om Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punaha Sada Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Shanti Shanti Shanti. Swasti Prajabhyav Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Mahishah Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Kale Varshatu Parjanyaha Prithivi Sasya Shalini Desho Yanksho Bharahitaha Brahmana Santu Nirbhayaha Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Duhka Bhag Bhavit Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyati Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyati. Shanti Shanti Shanti. Muito bem, então hoje a gente começa o curso da Bhagavad Gita com o capítulo 1, né? No mês passado a gente fez a introdução à Bhagavad Gita, foi um curso de um mês só, 4 aulas. Quem não fez o curso da introdução à Bhagavad Gita e quiser fazer, eu recomendo que faça, é uma coisa muito boa. Pode entrar em contato comigo e aí eu explico como, tá? Quem não fez a introdução à Bhagavad Gita e agora não vai poder fazer o capítulo 1, pode fazer, não é um pré-requisito. É recomendado que façam, mas é evidente que não é um pré-requisito. É perfeitamente possível assistir o capítulo 1 sem ter assistido a introdução. Mas se for possível, por que não? É uma boa coisa, né? Já que a introdução serve para isso mesmo, serviu para a gente poder introduzir a esse curso. Tá? Ainda assim, é agora que a gente vai realmente iniciar o estudo da Bhagavad Gita em si, do texto da Bhagavad Gita. E isso é muito bom, né? Muito auspicioso. A gente viu no curso de introdução Bhagavad Gita. O termo Bhagavad Gita, são 2 termos na verdade, mas juntos viram uma palavra só. Significa Bhagavad Gita é a canção de Bhagavan. Quem é Bhagavan? Bhagavan vem de Bhagavat. Vat é aquele que possui. E Bhaga são as riquezas. Que riquezas? Todas as riquezas. Na verdade tem um conjunto de 6 riquezas, mas na verdade é para representar todas. Bhagavan é aquele que tem todas as glórias, todas as grandezas.
a gente diz que a gente tem grandezas. É claro que a gente tem grandezas, mas que grandezas são essas? Não pertencem de fato a gente. Quando a gente diz que a gente tem alguma grandeza, alguma glória, algum atributo, uma qualidade, nada disso é falso. A gente precisa reconhecer os nossos atributos, mas a gente precisa reconhecer mais do que isso. Nós temos determinados atributos e grandezas, mas elas não nos pertencem de fato. Elas não nos pertencem. A gente não escolhe, a gente não produz uma grandeza. A gente pode fazer uma ação para poder manter a grandeza, para desenvolver uma grandeza que a gente já tem. Agora, se a gente vai conseguir ou não, não depende da gente. E mais, elas às vezes aparecem sem a gente perceber. A gente nasce às vezes com grandezas que a gente, de onde veio? A gente não escolheu. Não, porque a pessoa canta muito bem, mas ela escolheu a voz que tem? Ela não escolheu. É uma grandeza. Como é que ela vai ficar se achando muito boa por causa da voz que ela tem, se na verdade ela não tem de fato nenhum tipo de autoria em relação à própria voz? Ele simplesmente manifesta essa voz, é uma bênção que essa pessoa recebeu. Então Bhagavan é aquele que tem toda a grandeza, tem toda a glória, porque ele é a própria ordem cósmica. As grandezas que eu tenho primeiro existem no universo e se manifestam em mim na forma de bênçãos. E aí eu posso reconhecer, e aí eu reconheço como bênção. Então Bhagavan é esse que tem toda a glória, toda a riqueza. Esse é Bhagavan. Aqui, no nosso contexto da Bhagavad Gita, Bhagavan está na forma de Shri Krishna. Shri Krishna é considerado uma encarnação divina que teria surgido 5.000 anos atrás para restaurar a harmonia no universo. É dito que de tempos em tempos, quando a harmonia declina, o Dharma declina e fica numa situação insustentável, a própria ordem cósmica se manifesta, o próprio Dharma se manifesta na forma de uma encarnação divina que restaura o equilíbrio e vai. Porque não, se é um avatara, a gente chama de avatara, não significa dizer, a gente sempre diz isso, muito importante, não quer dizer, então, se a situação está ruim, a situação hoje pode estar ruim, pode ficar muito pior. Definitivamente pode ficar muito pior. Daqui a pouco chega então um avatar aí. Tá longe. Próximo avatar é dito que de tempos em tempos vem um avatar. Falta muito. A gente está muito bem. Como que a gente está bem? Pois é, porque pode piorar mais. Acreditem, pode piorar mais. É dito que o próximo avatar vem daqui a muito tempo. Então, e agora? Agora cabe a gente tentar resolver os problemas que a gente tem. E a gente é capaz. O avatar só vem quando é impossível. Não tem jeito. E aí quando a própria sociedade não consegue mais trazer a própria harmonia, então o Dharma se manifesta e a harmonia então é restaurada, assim é dito. A gente pode considerar como verdade ou não isso. A tradição védica diz que sim. Para o nosso estudo da Gita isso é irrelevante, mas é assim que é considerado. Shri Krishna então seria Bhagavan na forma, numa das formas humanas que surgiu 5.000 anos atrás. Esse é Shri Krishna. E portanto a Bhagavad Gita é a canção de quem? De Bhagavan na forma de Shri Krishna. É a canção de Shri Krishna, portanto, Bhagavan. E por que é chamado de Gita? Por que é chamado de canção? Não é porque ele cantou, não estava cantando. Ele mesmo deve ter falado só. Mas a Gita em si, enquanto texto, ela é cantada. Então, já é um bom motivo para chamar de Gita. Porque a gente canta. Shri Krishna não canta, mas nós cantamos os versos da Bhagavad Gita. Mas mais do que isso, ser chamado de Gita não é simplesmente porque a gente canta, é porque o conteúdo da Bhagavad Gita, o significado das palavras de Shri Krishna são tão encantadoras e tocam a gente de maneira tão profunda que equivalem a uma canção. Como uma canção para os nossos ouvidos, para nossas mentes, para o nosso coração, realmente esse ensinamento, a gente se deleita com essas palavras de ensinamento de Shri Krishna. E por isso que as palavras de Shri Krishna são Bhagavad Gita, a canção de Bhagavan, a canção que, na verdade, vai realmente tocar profundamente o nosso coração. Então essa é a Bhagavad Gita. Quando a gente pensa nos textos védicos, da tradição, vários textos da tradição védica, tem números, realmente são milhares e milhares de textos. A gente não precisa estudar todos, ainda bem. Também ainda bem que existem milhares, porque também a gente pode passar a vida inteira se deliciando com os textos. Não precisa estudar tudo, mas um texto a mais sempre é divertido, né? Uma vez que a gente já tenha entendimento, agora o resto a gente pode estudar um ou outro texto novo só por diversão. E é maravilhoso ouvir o mesmo ensinamento de uma outra maneira. Até que a gente entenda, é bom ouvir o mesmo texto várias vezes
e outros textos também, que vão apontar outros aspectos do ensinamento que a gente não pensou ainda. Esse é o processo. Mas entre esses milhares de textos, realmente a Bhagavad Gita ela tem um lugar especial ali. Por que ela tem esse lugar especial? Ela é a escritura hindu mais conhecida e mais reverenciada, ainda que ela não seja a mais antiga e nem a original. A Bhagavad Gita, na verdade, ela reflete o ensinamento dos Vedas, que são muito anteriores. Mas ainda assim ela ganha esse lugar especial no coração das pessoas. Porque ela é especial. As palavras de Shri Krishna são muito especiais. São 700 versos. 700 versos da Bhagavad Gita não é um texto pequeno. Mas comparado à Veda, o Veda é gigante, né? Então ainda assim são 700 versos que resumem todo o conhecimento védico. Está ali nesse único texto. E porque ela reduz o conhecimento védico ao básico, ao principal, e mesmo assim 700 versos é bastante coisa, mas ainda assim, porque ela tem o valor de todo o ensinamento védico, ela é chamada muitas vezes de quinto Veda. São 4 Vedas, né? Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, Atharva Veda. Esses são os 4 Vedas. A partir daí toda a tradição se manifesta. Então os Vedas são a base da tradição. Tudo que vem depois está pendurado no Veda, é um reflexo do Veda. Ninguém inventa nada novo, de fato. É sempre uma maneira diferente ou só um reflexo do que os Vedas dizem. A Gita também. Mas a Gita é tão incrível que ela é chamada o quinto Veda. O Veda inteirinho. Se você estuda a Gita e entende a Gita, você entendeu tudo que precisa ser entendido. Está tudo ali. Não precisa de mais nada. Então realmente é muito especial. A Gita, ela vai tratar, assim como os Vedas tratam, a Gita ela vai tratar como tema principal o problema fundamental humano. E é por isso que a gente faz sentido, depois de tantos milênios, e do outro lado do mundo, né? Eu não estou tão do outro lado do mundo assim, o Brasil está mais do outro lado do mundo ainda em relação a Portugal, em relação à Índia, né? Mas ainda assim, longe, a gente está longe da Índia, a gente está muito longe da Índia, 5.000 anos depois do que teria sido esse diálogo. E por que a gente está escutando esse diálogo de novo, de novo e de novo? Porque ele não está falando de um problema que aconteceu há 5.000 anos atrás, meramente. Está falando de um problema que é inatamente humana, ela é inerentemente humana. Esse problema humano pertence a todo o ser humano. E é por isso que a gente escuta em qualquer época, em qualquer tempo, qualquer espaço, qualquer cultura. A gente escuta e reverbera. Porque faz sentido. Então faz sentido pra gente. Por isso que a gente escuta a Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita é o diálogo entre Shri Krishna e Arjuna no meio do campo de batalha. E nesse diálogo, no meio do campo de batalha, o que Shri Krishna ensina para Arjuna? Que na verdade a natureza do indivíduo, do ser humano, não é de limitação, não é de sofrimento, que é como a gente experiencia. Na verdade, a natureza humana, a natureza do ser humano é de ilimitação, é de completude, é de paz. Então, é um conhecimento a respeito de si mesmo e não uma mudança em relação ao que se é, muito menos uma conquista em relação ao mundo, que vai fazer diferença realmente na vida. A gente passa a vida inteira fazendo tanta coisa e mudando a gente mesmo de várias maneiras. E nada disso é um problema em si. Pelo contrário, são coisas importantes a serem feitas muitas vezes. Mas a gente deposita uma expectativa de que conquistando coisas no mundo, mudando o mundo, mudando a mim mesmo, aí uma hora eu vou estar suficiente, eu vou ser satisfatório, eu vou estar num grau ideal, e aí eu vou ser feliz. E isso é uma ilusão, isso é uma ilusão. Todo mundo pensa assim, de maneiras diferentes, mas a base é a mesma. Todo ser humano pensa dessa maneira. Basta fazer alguma outra coisa, agora só falta isso. Aí sim começa, aí sim eu vou ver uma vida feliz. E quando é que realmente a gente chega nesse ponto? Não chega, não chega. Não na vida. Então, não é de fato uma mudança no mundo, uma conquista no mundo, que vai fazer realmente diferença, de colocar um ponto final nessa condição de sofrimento que é humana. É preciso um conhecimento a respeito da minha própria natureza. É isso que Shri Krishna ensina na Bhagavad Gita, refletindo o ensinamento védico. E para que esse conhecimento ele seja buscado e entendido, o que a gente precisa?
A gente precisa de um estilo de vida que também é ensinado por Shri Krishna, um estilo de vida de maturidade, um estilo de vida de atenção, de coerência. Esse estilo de vida é chamado pelo próprio Shri Krishna na Bhagavad Gita de Yoga. Yoga, a gente tem que entender muito bem. Tem várias definições de Yoga e vários contextos para a gente poder usar a palavra Yoga. Shri Krishna, ele vai trazer várias definições ao longo da Bhagavad Gita. Ele reiteradamente traz definições diferentes dessa palavra Yoga, que do ponto de vista de Shri Krishna é um estilo de vida. Então, quando a gente fala no contexto da Gita, e no contexto, na verdade, de Vedanta, Yoga não é meramente a prática de asana e pranayama, as posturas e as práticas respiratórias. Pode incluir, claro que pode. Mas a gente não está falando dessa prática, da prática de Yoga. A gente está falando de algo maior ainda, que é uma vida de Yoga, que pode incluir diversas disciplinas, inclusive a prática de asana e pranayama. Mas nem sempre, pode não incluir também, e ainda assim continua sendo Yoga. Então, Yoga, a gente precisa entender com clareza. O que Shri Krishna traz em termos de Yoga? O que é o principal? Ele vai falar várias coisas. Mas o principal é adquirir uma certa maestria para eu poder lidar comigo mesmo. Isso é que é o mais importante. Numa vida de Yoga, o foco muda. Ao invés do meu foco estar o tempo todo no externo, no outro, nas mudanças. Não, o foco sai do objeto e vem para o sujeito. Quem é o sujeito? O que acontece em mim? Quando acontece tal situação? A gente não precisa, não adianta ficar culpando o outro o tempo todo, responsabilizando o outro, tentando mudar o outro. A gente faz isso o tempo todo, porque a gente parte de um ponto de vista que é uma contradição, é um paradoxo. A gente está tão preso numa ideia de que eu estou sentindo isso, e para mim isso é importante, e aí eu não consigo ver de fato o outro, porque eu estou olhando muito para as minhas demandas. Só que quando eu estou olhando muito para as minhas demandas, olha o paradoxo, o que eu faço? Eu estou olhando para as minhas demandas, mas eu não estou vendo o que acontece internamente. Eu não estou prestando atenção, eu não estou me autorresponsabilizando, eu não estou observando o que acontece, eu só vejo a minha demanda. E aí quando dá o problema, o que eu faço? Jogo no outro. E aí o outro que está errado. É o outro que não me permite conseguir o que eu quero. É o outro que me faz me sentir dessa maneira. É o outro que é o culpado. O outro está errado. Então é um paradoxo. Eu não consigo de fato acessar o outro porque eu estou o tempo todo pendurado nas minhas demandas. E porque eu estou pendurado o tempo todo nas minhas demandas, eu não consigo observar o que acontece em mim e aí projeto tudo lá de fora. Que incrível! A mente humana é incrível. Esse tipo de funcionamento de mente não é útil pra gente. Não funciona. Porque eu estou o tempo todo responsabilizando o outro, só que tem uma coisa muito importante. Eu não tenho como mudar o outro. Não tenho como mudar o outro, eu não preciso mudar o outro, e ainda bem que o problema não está no outro. Porque se o problema estiver no outro, eu estou pendurado nele, eu estou na mão dele. Se ele mudar, eu estou bem, se ele não mudar, o que eu faço? Passo o resto da vida infeliz? Não posso. Então eu estou pendurado no outro. Isso é uma dependência. Não. Eu preciso descobrir que eu não só não posso mudar o outro, como eu não preciso mudar o outro. Não é da minha jurisdição quando o assunto é o outro. O outro é o outro. Mas quando o assunto sou eu, é minha total jurisdição. Aí eu posso muito. Eu descubro que, na verdade, independentemente do que o outro possa estar fazendo, se é certo, se é errado, não importa. Se eu gostei, se eu não gostei, tudo isso é válido. E a gente vai ter que lidar com o relacionamento, a gente vai ter que lidar com o outro, lógico. Mas antes disso, eu posso lidar com qualquer sensação que eu tenha, com qualquer emoção que eu tenha, com qualquer pensamento que surja, qualquer coisa que acontece na minha própria mente, eu posso lidar. Eu posso, porque pertence a mim, não pertence ao outro. E aí sim, se eu posso lidar com tudo isso, aí eu posso olhar para a situação com muito mais liberdade, porque eu não estou mais pendurado cegamente no outro. Eu não estou mais pendurado no outro, eu estou olhando para mim, eu estou olhando o que acontece em mim. Por que o outro, quando reage dessa maneira, quando age dessa forma, por que eu reajo dessa maneira? Por que eu sinto o que eu sinto? Por que eu penso o que eu penso? Eu observo. E aí eu posso ver o que eu posso fazer quando o outro fizer. Porque eu não posso ficar contando que o outro não vai fazer. Talvez ele faça de novo.
Eu posso conversar com ele. Eu posso tomar uma atitude frente ao outro, lógico, é evidente, mas antes disso, eu observo o que acontece internamente. E sabendo o que acontece internamente, eu aprendo. E eu cresço em mim mesmo. E a partir daí eu ajo com mais liberdade. Aí eu posso me afastar da pessoa, eu posso conversar com ela, resolver meus problemas, tudo bem. E a gente pode conversar sobre responsabilização, olha só, eu não gosto que você faça isso dessa maneira, eu me sinto dessa forma. Tudo bem, de maneira assertiva eu me coloco. Mas antes de me colocar, eu já entendi o que acontece internamente. Olha a diferença. Isso é uma maestria. Aí sim, a partir de uma certa maestria interna, é claro que eu vou ter uma certa maestria externa. Não para obter qualquer sucesso na vida necessariamente, mas porque eu descubro que eu não preciso ter todo o sucesso na vida necessariamente. Isso é a grande maestria. A situação vem para mim. A situação vai vir. Pode estar do meu agrado, pode não estar do meu agrado. Mas ela vem. Eu não posso escolher a situação que vem. Como que eu lido diante dela? O que eu posso fazer diante dessa situação? Eu ganho uma liberdade. Qualquer situação que se apresente para mim, gostando ou não gostando, agora eu posso escolher o que eu posso fazer. Eu não posso escolher a situação, mas eu posso escolher o que eu posso fazer. Qual é o próximo curso de ação? Eu posso escolher. Liberdade interna. Então, à medida em que eu descubro, quando o meu foco vai pro funcionamento da minha mente, para aquilo que eu sinto, para aquilo que dispara as minhas reações, como é que eu reajo em relação ao outro, o foco não está exatamente no outro, o foco está em mim, sujeito. E aí eu posso escutar o outro a partir disso. De novo, a gente volta para o paradoxo. Inverte o paradoxo. E aí é um paradoxo positivo. Porque focando de fato no que acontece internamente e aprendendo a lidar comigo, agora eu não preciso mais ficar exigindo do outro. E agora eu posso escutar o que o outro está dizendo. E entender que realmente o outro pode ter razão também naquilo. Por que só eu tenho razão? Não necessariamente. Aí sim o relacionamento pode acontecer e a gente cresce junto. Então isso é uma vida de yoga. Isso é uma vida de yoga. Mais do que as disciplinas e as práticas. O que eu vou fazer? Depende. Mas essa atitude de olhar, de observar, de estar alerta, de tentar fazer o melhor possível, aí sim eu vejo ao meu redor qual é o meu papel, qual é o meu lugar. Isso é uma vida de yoga. Eu consigo lidar melhor com o mundo, porque eu não preciso ficar exigindo que o mundo seja diferente. Eu acolho o mundo como ele é, eu aprecio o mundo como ele é. Porque o mundo é o que é. Independe de eu gostar ou não, o mundo é o que ele é. Ponto. E ele não vai ser diferente só porque eu não quero. Não, ele é o que ele é. Ele não está aí nem para te agradar, nem para desagradar. Muito importante isso, né? O mundo não está aí para te agradar. Aí a pessoa fica ofendida. Poxa, mas que coisa chata esse mundo também. Mas também não está aí para desagradar. Esse é que é o ponto. O mundo não está contra ninguém. Nem a favor. O mundo é o mundo. A gente faz parte dele. Quando eu tenho uma certa liberdade interna, eu tenho espaço interno para apreciar o mundo. Ajuda, Lê. Opa! Precisa pegar mais coisa. Pronto. Microfone aberto. Eu posso então, tendo um certo espaço interno, agora eu posso apreciar o mundo. Eu não preciso ficar brigando com ele. Não preciso ficar brigando com ele. Inútil brigar com o mundo. Até porque o mundo é muito maior. Imagina, né? Pra que eu vou brigar com o mundo? Vou perder. Inútil. Até quando vai brigar com alguém, a gente tem que saber. Né? Tem que olhar e tem que ponderar. Será que vale? Entrar na briga ou não vale? Vai brigar com o universo inteiro? Besteira. Besteira. O universo inteiro? Se a gente de vez em quando tem que pensar com quem a gente vai brigar quando a gente está falando de pessoa, quando a gente está falando de uma empresa, a gente tem que pensar. O universo inteiro. O universo não está nem brigando com a gente. Só a ideia de estar brigando, a vida é uma disputa, é uma briga constante, uma luta. Que visão triste. A gente não precisa dessa visão. A gente pode ter uma visão muito melhor. E isso também é muito significativo. Qual é a visão de mundo que eu quero ter? A gente pode ter qualquer visão de mundo, desde que ela seja coerente. Claro, não vou inventar também uma ideia mirabolante que não condiz com a realidade. Não é qualquer coisa que vale. Mas eu posso ter qualquer visão que seja coerente e que faça parte, que faça sentido nesse mundo. Eu posso olhar para o mundo como sendo um antagonista. Ou eu posso olhar para o mundo como de fato ele é. É aquilo que inclui tudo, inclusive a mim mesmo. Por que o mundo estaria contra mim? Não tá? Então, numa vida de yoga, eu vou ganhando esses atributos. Eu vou ganhando essas visões diferentes, essa maturidade. Isso é maturidade. Isso é clareza. E aí sim, com uma mente mais clara, mais objetiva,
eu vou olhar para o mundo sem uma carga emocional exagerada. Eu vou saber o que é a minha carga emocional e o que é a situação que se apresenta. É claro que a situação que se apresenta vai gerar uma carga emocional, mas eu consigo ver as duas coisas. O que é do meu emocional e o que é do mundo que veio. E aí eu vou lidar com a minha carga emocional porque ela é digna de ser lidada. Eu mereço vivenciar o que eu tenho para vivenciar. É claro, eu tenho que sentir o que eu tenho que sentir. Isso é muito digno. Mas eu sei que é a minha expressão emocional diante de uma situação que veio. E a situação em si não tem carga emocional nenhuma. Sou eu que dou a carga emocional. Eu consigo entender, eu consigo ver as duas coisas. Separar na minha mente o que é meu e o que é do mundo. Tá bom. E aí com objetividade, eu lido com o mundo da melhor maneira possível. Sem desconsiderar o meu emocional, mas sem estar misturado no meu emocional. Isso é liberdade. Então, à medida que eu vou descobrindo, desenvolvendo uma maturidade, eu vou também descobrindo uma certa satisfação. Eu vou descobrindo uma certa paz interna, que vai me trazer então a possibilidade de buscar de fato resolver a maior das questões, que é como eu posso estar definitivamente satisfeito, completamente em paz, livre de sofrimento. É isso que eu busco. Para a pessoa que tem uma mente dessa, sem dúvida, Vedanta vai apontar a resposta. E qual é a resposta? Você já é o ser satisfeito que você busca. Já é você. Você já tem a natureza da paz. O autoconhecimento se faz possível, então, para essa pessoa. Tudo bem até aí? Muito bem. É evidente que nada disso é fácil, né? Se fosse fácil, era só ouvir uma introdução, uma aula aberta de Bhagavad Gita capítulo 1. Não precisa nem estudar o capítulo 1, que dirá o resto. A aula de abertura, a aula inaugural aberta é suficiente. Uma aula só já basta. A gente sabe que não funciona assim. Por quê? Porque não é fácil. Por que não é fácil? Porque a mente humana é muito complexa. Porque a vida humana é muito complexa. Porque é um conhecimento que é muito profundo. Tem um processo. E é por isso que a gente diz, é um estilo de vida de Yoga e Vedanta. Não é uma prática simplesmente, é um estilo de vida que vai incluir muita coisa, que pode incluir muita coisa. É um compromisso que a gente assume com a gente mesmo. Isso é que é a grande questão. Isso é um estilo de vida de Yoga e Vedanta. O estilo de vida de Yoga e Vedanta, ele pode ter milhões de coisas. O que eu vou fazer nesse estilo de vida? Depende. Tem gente que faz um tipo de disciplina e não faz outro. A vida inteira pode passar sem fazer. Mas você nunca fez? Você nunca cantou mantra? A pessoa pode viver uma vida de yoga sem nunca ter cantado um único mantra na vida. Pouco provável. Mas possível. Porque não é o mantra que vai fazer a diferença real. O que vai fazer a diferença? O que constitui um estilo de vida de Yoga e Vedanta de fato? O fundamental é o compromisso que eu tenho comigo mesmo. O compromisso por essa busca maior pelo autoconhecimento que a gente assume com a gente mesmo. Ninguém assume compromisso com o professor. Ninguém assume compromisso com o Veda. Ninguém assume. A gente pode até assumir também. Mas não é isso. O compromisso realmente é a gente com a gente mesmo. Até porque se não tiver um compromisso, a pessoa não vai estudar. Não vai. Quem é que vai querer passar 1h30, 2 horas, toda semana, às vezes de noite, né? Às vezes sábado, às vezes domingo, dependendo da hora que for, tá lá. Eu podia estar descansando, eu podia estar na praia, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas não, a pessoa está ali estudando Vedanta. A pessoa tem que querer muito. A pessoa tem que querer muito. Durante quanto tempo? Perder de vista. Né? Por quê? Porque não tem uma promessa de, não, você estuda 1 ano ou o seu dinheiro de volta. Isso não existe. Em Vedanta isso não existe. Né? Não tem como garantir. É garantido que Vedanta traz o autoconhecimento. Isso é fato. Agora, quanto tempo vai levar? Isso não tem como saber. Cada um tem o seu processo. Impossível. Então, é um compromisso que a gente faz com a gente mesmo. Sem nenhuma garantia de fato. Porque a gente não tem como garantir. Mas o compromisso que a gente faz conosco mesmo é suficiente para a gente ir lá e fazer. Por quê? Porque a gente tem confiança de que vai acontecer. Uma hora eu vou entender. E a gente entende. A gente entende. Isso é fato. À medida que a gente vai estudando, a gente vai descobrindo mais e mais. E isso deixa a gente com mais compromisso. Por que uma pessoa teria esse tipo de compromisso? Essa que é a grande pergunta. Ao longo do estudo, tudo bem, ela pode ampliar esse compromisso, porque ela vai vendo que tem efeito, vai funcionando.
E aí tudo bem, o compromisso ela vai ficando mais forte, tá bom. Mas para começar, como é que ela começa assumindo esse compromisso com ela mesma? Por que ela assumiria esse compromisso? Tem tanta coisa mais fácil para se comprometer. Por quê? A pessoa só vai, de fato, assumir esse compromisso porque ela tem uma clareza que ela já alcançou. É a clareza de que por mais que a gente faça muita coisa na vida, por mais que a gente queira muita coisa, na verdade, por detrás de tudo aquilo que a gente sempre quis na vida, ao longo da vida, existe algo mais profundo que é realmente aquilo que eu quero. Por detrás de todas as buscas que eu já tive na minha vida inteira, e é muito difícil lembrar de todas, você não vai lembrar de todas, mas a gente passou a vida inteira buscando coisas. Por detrás de todas elas, a gente estava tentando adquirir algo que estava ali o tempo todo e a gente não sabia o que era. E a gente tentava resolver com tudo aquilo que a gente buscou. E não foi suficiente. Não foi suficiente. Por que não foi suficiente? Porque cada busca buscava por algo que eu posso ter conseguido ou não. Isso tudo bem. Mas por detrás de cada busca tinha ali atrás o buscador. Eu era o buscador. Por detrás de todas as buscas que mudavam, o buscador estava sempre presente. E quem é o buscador? O buscador é aquele que busca. E aquele que busca só busca aquilo que lhe faz falta. A gente não busca nada que não nos faça falta. Se não faz falta, a gente não vai atrás. Para quê? Ou eu já tenho, ou eu não quero. Eu não vou atrás. Não preciso. A gente só busca aquilo que tem, que a gente, através do, a gente só busca aquilo, como é que é o pronome, caramba? A gente só busca aquilo do qual a gente sente falta. É isso. A gente só vai buscar aquilo que a gente sente falta, não tem jeito. Então, por detrás de toda busca, o que a gente sente falta muda. Por isso que cada busca é diferente uma das outras. E toda hora eu busco uma coisa diferente, porque o objeto de busca é outro. A falta é diferente, mas em todos eles tem falta. E esse aqui é a questão. Quando a pessoa se dá conta que passou a vida inteira buscando por várias coisas e que fundamentalmente ela continua buscando, quando ela se dá conta disso, aí ela consegue ter a clareza suficiente para entender o que eu estou buscando de fato. O que eu estou querendo com tanta busca, correndo atrás de tanta coisa. Eu estou querendo o quê? Que eu nunca achei. Porque eu sempre continuo buscando mais e mais. Então tem alguma coisa que parece que eu vou alcançar, mas eu não alcanço. E esse é o problema. O problema não é o objeto da vez que me falta. O ponto é, me falta algo. Eu me vejo como aquele que sente falta. E aí não importa quais foram as buscas que eu já tive, quais são as buscas que eu tenho agora e quais são as buscas que eu vou ter no futuro. Todas elas vão ser, nesse ponto de vista, elas vão ser a mesma, não vai ter diferença nenhuma. Elas não vão resolver o problema. Ponto. Não é esse problema. Não vão resolver. Eu não sou capaz de me ver como suficiente através de nenhuma busca nesse mundo. Esse é o problema. E aí quando eu me dou conta desse fato, isso é a clareza, aí sim eu entendo o que eu quero. O que eu quero é ser suficiente, eu quero resolver esse problema. Eu me vejo como sofredor constantemente, como alguém que sente falta constante. O que me falta? Eu não quero ser uma pessoa para quem falta algo. Eu quero ser uma pessoa suficiente, completa. Isso é estar em paz. Como é que eu alcanço? Aí a pessoa assume o compromisso com ela mesma. Não importa como seja, é isso que eu quero. E aí sim, eu vou tomar as decisões na minha vida, vou tomar os rumos da minha vida com esse valor maior claro na minha mente. Isso é uma grandeza. E aí quando a pessoa descobre uma vida de Yoga Vedanta, uma vida de Yoga Vedanta vai me trazer o autoconhecimento. E o autoconhecimento vai me trazer essa suficiência, porque vai apontar que essa suficiência já sou eu. Então eu vou assumir esse compromisso comigo mesmo. Só por isso que ela vai fazer isso. Não tem outro motivo, nenhum outro motivo é capaz de fazer a pessoa assumir esse compromisso. Ok? Essa pessoa, então, que tem essa clareza, a gente chama de mumukshu. É um mumukshu.
Mumukshu é um termo engraçado, né? Eu sempre achei Mumukshu um termo muito engraçado. O Mumukshu. Né? Quem é o Mumukshu? Mumukshu é aquele que busca por moksha. E moksha é a liberação do estado de sofrimento. Então o Mumukshu é aquele que tem claro o que eu quero, me ver livre de sofrimento. E, portanto, eu assumo esse compromisso na minha vida, comigo mesmo. Tá? Para essa pessoa, uma vida de Yoga Vedanta vai fazer sentido. Né? Aí sim, ela corre atrás e vai eventualmente entender, com certeza. Tá? Na nossa Bhagavad Gita, nesse curso, nesse momento, a proposta é estudar o capítulo 1 da Bhagavad Gita. São 18. Né? O capítulo 1. O capítulo 1, para quem já estudou a Gita, ou já ouviu falar da Gita o suficiente, o capítulo 1, muitas vezes, para muitas pessoas, parece que é só uma introdução ao texto. É só uma introdução, não tem nada demais. O capítulo 12 começa o ensinamento. Realmente, o capítulo 2 tem todo o ensinamento resumido. E depois, a partir do 3, ele destrincha tudo que está no 2, até o 18. Então o 1 é meio, né, dá uma passada rápida, é só para introduzir. Não, o capítulo 1 é muito mais do que isso. É evidente que ele tem um papel de transição também, é verdade. Né? Por quê? Porque na verdade a Bhagavad Gita, ela não é um texto independente. Né? A gente trata como um texto independente pela grandeza da Gita. E aí ela assume esse nome Bhagavad Gita como um texto independente e é vendido por aí como um texto fechado. Mas na verdade ela tem um contexto maior. Ela está dentro de uma obra muito maior que é o Mahabharata, o grande épico Mahabharata, que é gigante. Mahabharata é a maior épica da humanidade, realmente. Lá dentro a gente tem esses capítulos que são tão grandiosos, que são retirados e são chamados de Bhagavad Gita. Mas ela está dentro do épico. Né? Então, é um diálogo que acontece ali dentro. A gente precisa entender um tanto do que acontece no Mahabharata. E aí é claro que o capítulo 1, ele vai servir de ponte entre toda a história que já aconteceu e o ensinamento do diálogo, que vai vir na sequência. É claro que o capítulo 1 serve de ponte, né? De porta de entrada, mas não é uma mera porta. Esse é que é o ponto, ele é mais do que isso. E por que é mais do que isso? O capítulo 1, na verdade, ele é fundamental justamente para poder apontar essa busca maior, que eu acabei de dizer. Como que a pessoa tem essa clareza e esse compromisso? O capítulo 1 vai apontar como que Arjuna, que é o nosso grande discípulo da Bhagavad Gita, como que Arjuna chega nesse compromisso. Como é que ele chega nessa clareza dentro de um conflito que ele vai vivenciar? Ele vai chegar nessa clareza. E é só a partir desse problema, é um problema dele, né? Acontece ali, naquele tempo, naquele espaço, dentro do lugar dele, ainda bem, porque quando a gente olha, a gente vai ver isso no capítulo 1, é evidente, a gente olha para aquilo e a gente diz, ainda bem que eu não estou no lugar dele, né? Ainda bem que eu não estou no lugar dele. Ufa, é um problemão que ele está encarando. Eu tenho problema, mas é outro tipo de problema. O problema dele eu não vivo. É verdade. Qual é a grandeza de Arjuna? A grandeza de Arjuna é que ele consegue sair desse problema, desse conflito que é dele, e ele consegue vislumbrar um problema que é humano. E é ali que a gente tem que chegar. É ali que faz a ponte com a gente. Se a gente fica só no problema de Arjuna, não tem conexão nenhuma com a gente. É o problema dele, ele que resolva. Eu não tenho esse problema. Mas quando o problema fundamental humano fica evidenciado para Arjuna, aí bate na gente, porque a gente também tem esse problema, é o mesmo. Aí faz sentido. Então o capítulo 1, ele vai trazer a problemática de Arjuna. Ele vai apontar como que todos os acontecimentos da história do Mahabharata conduziram a Arjuna para aquele lugar, naquele momento. A Arjuna era o grande guerreiro, né, o grande guerreiro do tempo dele, era o grande herói. Ele está ali no meio do campo de batalha para poder fazer o papel dele de guerreiro, que é defender o Dharma, defender aquilo que é adequado, trazer a harmonia, a ordem. Só que naquela situação, o que ele vai encontrar? Esse papel dele, naquele momento, ele se vê tendo que lutar contra os parentes, contra o mestre dele, mestre de armas, o próprio mestre. Imagina lutar contra o mestre. Vai ter que lutar contra os mais velhos da família dele, aqueles que criaram ele, deram toda a educação, são pessoas queridas, mas estão do outro lado do campo de batalha. E agora? E agora o papel dele, o dever dele entra em conflito com aquelas emoções todas. Ele não tem coragem de encarar aquelas pessoas. Não ali, não daquele jeito. Como assim? E aí ele não consegue.
Ele não consegue, ele colapsa. Esse é o grande conflito de Arjuna, né? Ainda bem que a gente não tem que lutar contra a nossa família, não nesse grau. Às vezes até algumas pessoas que precisam também, né? Vivem brigando. É uma pena, mas às vezes acontece. Mas não num campo de batalha, pegando espada. Ainda bem, né? Espero que não precise, né? Nada tão drástico. Espero que ninguém passe por essa situação desse ponto. Mas esse é que é o ponto, né? A gente precisa entender, ao longo de todo o processo, como que a Arjuna chega naquele conflito e como que a Arjuna consegue entrar no conflito e chegar no conflito humano. Ele começa a perceber que não importa o desfecho da batalha, ele vai ser infeliz de qualquer jeito. Ganhando ou perdendo, ele vai ser infeliz? Qual é a diferença? E aí ele consegue questionar. O que é a felicidade, então? Como é que se chega na felicidade? Porque nenhum dos dois resultados vai me trazer felicidade nenhuma. O que é felicidade? Como é que eu posso sair da condição de ser um sofredor que parece inevitável? Essa é a grande questão, essa é a grande grandeza, ótimo. Essa é a grandeza de Arjuna. Realmente é uma grandeza. É uma coisa rara de se encontrar. Arjuna chega nesse ponto. E aí sim, é por causa desse conflito e dessa clareza que vem desse conflito, é devido a isso que Arjuna se coloca como discípulo de Shri Krishna e pede pelo ensinamento dele. Por favor, me ensine. Você deve saber melhor do que eu como fazer. Deve saber melhor do que eu qual é a solução disso. Eu não sei. Por favor, me ensine. E é só por isso que Shri Krishna ensina para Arjuna. E é por isso que a gente consegue aproveitar dessa canção de Bhagavan realmente. Se não fosse Arjuna e o conflito dele, Shri Krishna não ia dizer nada. E não dizendo nada a gente não ia ouvir hoje. 5.000 anos depois a gente não ia estar ouvindo. Tá? Então realmente a Bhagavad Gita é um texto magnífico. O capítulo 1 é muito mais importante do que parece. E é isso então que a gente vai ver nesse curso, nesse momento. Tá? Antes da gente poder concluir a nossa aula de hoje, eu queria aproveitar para falar duas coisas, né? Já que a gente está falando no capítulo 1, a gente está introduzindo a Bhagavad Gita também, né? Então a ideia depois é óbvio, não é acabar com o capítulo 1, né? A ideia é seguir depois, mas um passo de cada vez. Capítulo 1 primeiro, terminando o capítulo 1, a gente segue para o capítulo 2, e assim a gente vai caminhando. Tá? A Bhagavad Gita, ela é um texto de Vedanta, né? É considerado um texto de Vedanta, e portanto ela tem que ser estudada à luz do seu conteúdo. Tá? É evidente que dependendo da tradição da linhagem, vão ter interpretações diferentes, é evidente. Aqui a gente vai seguir a interpretação que é dada na tradição que eu sigo, que é a Advaita Vedanta, né? Vedanta não dual. E aí dentro dessa tradição, a Bhagavad Gita, ela é muito bem explicada, muito bem destrinchada. Tem comentário de Sri Shankara, que é fundamental ali, serve de base para poder explicar tudo isso, e não começa com Sri Krishna, não começa com Sri Shankara, vem muito antes dele a explicação de Vedanta, da Gita à luz de Vedanta. Para a gente, a Bhagavad Gita traduz todo o ensinamento de Vedanta, não há dúvida. Tá? Mas, ao mesmo tempo, é interessante de pensar que, apesar da Gita ser um texto literal, nesse sentido, quer dizer, é um texto que tem que ser estudado e entendido à luz do seu significado, e por isso a gente destrincha o conteúdo das palavras de Shri Krishna, ainda assim existe um elemento metafórico, né, alegórico da Gita. A Gita, ela se passa no meio do campo de batalha. Um campo de batalha que acontece, esse campo de batalha que é chamado de Kurukshetra. A gente vai ver isso depois também. O primeiro verso já vai falar desse termo. Kurukshetra é o campo dos Kurus. Kurukshetra. Kshetra é um campo. No caso é um campo de batalha. É o campo dos Kurus. Kurus é o nome que se dá é um dos nomes que se dá para essa dinastia que se vê envolvida nesse conflito. Né? Kuru. Né? Kuru, na verdade, são os Kauravas também. Né? Os Kauravas são os descendentes de Kuru. Kuru é um grande ancestral dessa família, dessa dinastia. Então, Kurukshetra é o nome que esse campo recebe em homenagem a esse grande ancestral chamado Kuru. Por isso chamado Kurukshetra, onde aconteceu a batalha. Tá? Mas é interessante de ver de uma maneira alegórica também, porque esse campo de batalha ele é visualizado simbolicamente, não é o contexto da Gita. De novo, dentro da Bhagavad Gita, Shri Krishna não vai encarar dessa maneira, que ele vai ensinar literalmente.
Mas olhando de fora de maneira alegórica, o campo de batalha representa simbolicamente a nossa mente, que é um campo de batalha entre Kauravas e Pandavas. A gente vai ver depois o que significa. Os Pandavas é o grupo, aqui está do lado de Arjuna, né? Arjuna e seus irmãos, os Pandavas. Do outro lado, os Kauravas. Kaurava aqui não como todo mundo, mas como os inimigos dos Pandavas. Né? Mesma família, mas os dois lados diferentes. Um do lado do Dharma, o outro grupo do lado do Adharma. O lado do conhecimento e da ignorância. Lado da harmonia e da desarmonia. E aí o que acontece? O que é o estilo de vida de Yoga Vedanta? No estilo de vida de Yoga Vedanta, é como uma batalha interna na nossa própria mente. Por quê? Porque todo mundo vai ter tendências para a clareza e para a ignorância, para a confusão e para o conhecimento. É assim. E o que a gente tem que fazer? A gente precisa, sem negar um dos dois lados. Porque é muito fácil a gente negar o lado que a gente não quer. Uma vida de yoga é uma vida de sinceridade, de honestidade, com a gente mesmo. E aí a gente se torna uma pessoa íntegra. O que é íntegra? Inteira. Isso é uma pessoa íntegra. Uma pessoa íntegra é uma pessoa inteira. Eu não abro mão de nenhum aspecto da minha pessoa. Eu não nego. Por quê? Porque eu sou uma pessoa, eu vou ter tudo isso. Agora, eu posso fazer escolhas. Eu posso aprender a lidar com a minha mente. E aí sim, a minha confusão vai existir. O que eu faço com ela? Eu vou ter a tendência, às vezes, de falar alguma coisa que não deve. Tá bom. O que eu faço com isso? Isso é uma vida de yoga. E aí, portanto, como é que eu adquiro essa capacidade? É através de uma vida de disciplina, de atenção, uma vida de batalha interna entre um lado e outro, as tendências para Dharma e Adharma, clareza e confusão. E aí, nesse questionamento, vai ficando mais claro para mim como é que eu faço para lidar. Como é que eu aprendo? Quais são os caminhos da minha mente? Eu vou nessa batalha sem negar nenhum dos dois lados, eu questiono o que é a verdade, o que eu estou buscando, o que eu quero. E aí sim, eu saio do outro lado da batalha, com a vitória do conhecimento e a derrota da ignorância. É um processo alegórico. As várias histórias da mitologia hindu apontam essa alegoria. Né? A batalha da Bhagavad Gita também pode ser vista desse ponto de vista alegórico. E aí é interessante porque Kurukshetra, o campo dos Kurus, vai ter um significado diferente quando a gente pensa nessa alegoria. Kuru não significa ação, mas Kuru é um termo que também pode ser visto como ação. Né? Vem de Kuru. Né? Kurukshetra, gramaticalmente não tem sentido, mas alegoricamente, Kuru vai remeter à ação. Kshetra é o campo das ações. Na minha mente e no próprio mundo. No próprio mundo, a própria vida é esse Kurukshetra. O que eu faço com o que vem para mim? Internamente eu faço essa batalha, esse questionamento. E aí com isso eu tenho maturidade e clareza na direção da vitória do conhecimento sobre a ignorância. Tá? Então isso é uma alegoria. E uma outra alegoria que a gente tem da Bhagavad Gita, que é muito interessante também, é a própria imagem. Que a gente tem essa imagem que é tão bonita, né? Tem várias. A imagem da Bhagavad Gita, enfim, né? A retratação da Gita tem milhões e milhões de imagens. Aqui tem o Kurukshetra, né? O campo dos Kurus, os dois grupos de um lado e do outro. E no meio do campo de batalha, quem a gente tem? A Arjuna na sua carruagem, com Shri Krishna como seu charreteiro. Isso é muito interessante, porque Shri Krishna, na verdade, é um príncipe, primo de Arjuna. Mas na hora da batalha ali, né? Quando se desenrola ali todo esse esquema da batalha, a gente vai ver isso depois com calma. A Arjuna pede para Shri Krishna, por favor, seja meu charreteiro. Né? Ele sabe que Shri Krishna tem algo de divino ali. E ele quer esse fator divino na vida dele ali, na batalha. Né? É isso que vai fazer a diferença para mim. Eu quero você do meu lado na hora da batalha. Por favor, seja meu charreteiro. E ele aceita. E aí na hora do campo de batalha, na hora da batalha começar, é ali que vai ter todo esse diálogo, né, o conflito de Arjuna, e Shri Krishna então vai poder ensinar para ele, porque está no carro de batalha dele. Mas a imagem do carro também representa uma alegoria também, que na verdade é uma alegoria que vem da Katha Upanishad. Na Katha Upanishad tem essa imagem, e essa imagem é refletida na imagem da carruagem de Arjuna. O indivíduo é visualizado como se fosse essa carruagem.
A carruagem em si é como se fosse o nosso corpo, né? O corpo denso. Nosso corpo é a carruagem, que se locomove de um lado para o outro. À medida que a gente anda de um lado para o outro, é a carruagem. Só que ela não serve de nada se ela estiver vazia. A carruagem fica inerte, ela precisa de outros elementos. Quais são os outros elementos? O corpo denso é só matéria, mas ele tem que estar vivo. Então o que a gente tem além do corpo denso? A gente vai ter aí os cavalos. Os cavalos da carruagem de Arjuna são 4 cavalos, né? Mas na alegoria da Katha Upanishad, e a gente projeta para aí, é dito que é uma carruagem de 5 cavalos. 5 é simbólico, porque não tem carruagem de 5 cavalos, são sempre 4 ou menos. Mas 5 é simbólico. Quais são os 5 cavalos da carruagem? São os nossos sentidos, 5 sentidos, que puxam a gente para o movimento. É porque eu vejo algo interessante que eu vou lá pegar. Eu escuto falar, eu corro, eu vou lá e faço a ação. A carruagem anda puxada por 5 cavalos dos sentidos. Ok? São os sentidos. Só que esses sentidos, cada um poderia correr para um lado diferente, e aí essa é uma confusão. Pois é, só que existe ali algo que mantém os 5 cavalos unidos. O que é o fator que une e que comanda esses 5 sentidos? Os 5 cavalos são comandados pela rédea. A rédea é o que mantém os 5 cavalos juntos. As rédeas representam a nossa mente. A mente é o centralizador dos 5 sentidos. Tudo que eu vejo, que eu escuto, tudo que eu sinto cheiro, não importa, vai tudo para a mente. E na mente é onde eu sinto as coisas. É ali que eu vou ter as sensações, as emoções. É ali que eu vou centralizar essas informações todas. São as rédeas. E é com as rédeas que eu vou poder comandar os meus sentidos. Senão cada um vai para um lado. Tudo bem? Só que atrás da rédea tem que ter alguém. Se não tiver rédea, não adianta de nada. Só a rédea solta não adianta. Quem é que puxa a rédea? É o charreteiro, no caso Shri Krishna. O charreteiro é o nosso intelecto. É porque é no intelecto, é um aspecto da mente também, é evidente, mas é o intelecto. É no intelecto que eu decido. E aí eu posso comandar a minha mente e os meus sentidos. Não, eu tô com o impulso de fazer isso, mas pensando bem eu não devia. Quer saber? Não vou fazer. Eu puxo as rédeas para o outro lado. Vou olhar para outra direção. Vou fazer outra coisa da vida. É o charreteiro. Nosso intelecto. Por isso que a gente precisa ter um intelecto preparado ali. Porque se a gente não tiver um intelecto preparado, é uma carruagem desgovernada, não tem charreteiro. E aí lá vamos nós. Para onde? Para onde os cavalos quiserem. Não, a vida não pode ser assim. A gente tem que ter um certo comando sobre os nossos sentidos e sobre a nossa mente. É o charreteiro. Tudo bem? É o intelecto. E quem é o senhor da carruagem? Arjuna, nesse caso. Pois é. Os Vedas vão apontar que a gente se identifica com o nosso corpo. A gente se identifica com os nossos sentidos. A gente se identifica com a nossa mente e com o nosso intelecto. A gente acha que a gente é isso. Mas na verdade a gente não é nem o corpo, nem os sentidos, nem as rédeas e nem o intelecto. Tudo isso são os meus corpos, são meus instrumentos. Mas eu verdadeiramente não sou nem o meu intelecto, nem minha mente, nem meus sentidos, nem meu corpo. Quem sou eu fundamentalmente? Eu sou o Atma, o ser livre de limitação, que não tem forma, que está presente nesses corpos todos, mas que não está restrito a nenhum deles. Esse sou eu, esse sujeito sou eu. E é esse que é representado pelo senhor da carruagem, Arjuna nesse caso. Por quê? Porque o eu nada faz. Quem faz é o corpo, quem faz é a mente. O eu não faz nada. Mas se não tivesse eu, também não tinha corpo, não tinha mente, não tinha sentidos. Qual é o sentido de uma carruagem se não tem o senhor da carruagem? Tudo funciona na carruagem por causa do senhor da carruagem. Mas o senhor da carruagem não faz nada. Parece que ele faz tudo. Parece que é ele que vai. Quem está indo é a carruagem. Parece que é ele que está puxando. Quem está puxando é o cavalo. Parece que é ele que está comandando. Quem está comandando é o charreteiro com as rédeas. Esse sou eu. Eu estou presente nesse corpo, nessa mente. Eu digo o que eu faço. Mas na verdade eu sou aquele que não faz nada. Eu sou aquele devido ao qual tudo é feito. Mas é o meu corpo e minha mente que fazem. Eu sou a pessoa que está por detrás, o ser que está por detrás. Esse é o ser livre de limitação que eu tenho que descobrir. Enquanto eu me confundo com o corpo e a mente, que são limitados, eu me vejo como limitado. E o sofrimento é inevitável.
Então eu preciso descobrir primeiro como lidar com esse corpo, com esses sentidos e com essa mente suficientemente bem. Esse preparo de mente, aí sim, numa vida de yoga, com esse preparo de mente, eu vou questionar quem sou eu. E aí eu vou entender, eu sou o Atma, que é livre de limitação. Isso é, em essência, o que a Bhagavad Gita vai ensinar. Como lidar com meus corpos e com a minha mente. E a partir de uma maturidade de saber lidar com meus corpos e com a minha mente, com o meu corpo e com a minha mente, aí sim, quem sou eu? Eu sou ser livre de limitação, eu sou capaz de entender. Tudo bem? Tá aí, numa imagem só, o ensinamento de Vedanta todo. Certo? Muito bem. E aí então, com a aula de hoje, a gente inaugura oficialmente o nosso estudo da Bhagavad Gita, né? Finalmente. Como eu disse, a Bhagavad Gita tem 700 versos e, portanto, o tempo de estudo do texto inteiro é muito longo. Vai levar uns 2 anos, 2 anos e meio, às vezes mais, dependendo do quanto a gente anda, né? O quanto rápido a gente anda ou quão a gente vai digerindo mais a Gita. Pode levar mais ou menos tempo. Não tem problema. A gente não precisa ficar preocupado com isso, porque a ideia não é começar a estudar a Gita pensando em terminar daqui a 2 anos e meio, 3 anos, e há muito tempo vou parar. Não é essa a ideia. A ideia é ir digerindo a Gita. E por isso que a gente vai fazer com calma e devagar. A ideia é ir na direção de estudar tudo. Mas a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Então esse aqui é o projeto na turma de terça-feira agora. Começar a Bhagavad Gita, a gente vai tentar ir até o final. Mas vamos com calma e devagar. Primeiro, capítulo 1. Pronto. Depois o capítulo 2. E assim por diante a gente vai galgando cada capítulo. A cada capítulo a gente vai tratar como se fosse um curso novo. Não é exatamente um curso novo, especialmente para quem vem de antes, vai continuar. Mas é como se fosse. Por quê? Porque isso facilita o nosso estudo e porque isso permite também pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar e entrar na turma antes, de entrarem na turma agora. Não tem problema. E se eu entrar no 5º capítulo, tudo bem? É claro que não é o ideal. O ideal mesmo teria ser estudado todos os capítulos de cabo a rabo, maravilhoso. Mas se eu entrar no meio, a Gita se presta a estudar, mesmo que seja entrando no meio. Não é um problema. Tem textos que são impossíveis de fazer isso. A Gita não é um texto desse. Mesmo que a gente possa não pegar tudo, porque não estudou a parte anterior, tudo bem, a gente consegue aprender muito, mesmo estudando um capítulo isolado, ou a partir de um certo capítulo, não há problema, tá? Por isso, então, a gente vai seguindo dessa forma. E aí, quem quiser começar agora, comece, evidentemente. Quem só escutar essa aula daqui a muitos meses e quiser se juntar e já tiver adiantado, não se preocupe também. É possível entrar mesmo a partir do ponto que estiver. A Gita permite fazer isso sem problemas. Ok? Mas vocês continuem, se possível, se querendo, aproveitem a oportunidade de começar do início, que é sempre muito bom. Na aula que vem, então, a gente vai ver, primeiro de tudo, a aula que vem vai ser só disso. A gente vai ver Gita Dhyanam. Antes das aulas, de todas as aulas, a gente sempre canta alguns cantos iniciais, né? Para os mestres, as orações para os mestres, o Saranava Vatu, e a oração pela paz mundial a gente tem cantado, né? Não é obrigatório, né? Não é sempre que a gente canta, mas já tem uns bons anos que a gente tem cantado e por enquanto a gente continua cantando também a oração para a paz mundial. Mas além disso, todo o texto tem uma oração do texto, referente ao texto, né? As Upanishads têm lá o canto de paz das Upanishads, a Gita tem o chamado Gita Dhyanam, os versos de meditação na Bhagavad Gita. A gente vai cantar também a partir da próxima aula. São longos, são lindos também, mas na aula que vem a gente vai aprender então, vai ver os versos, né? Vai ver esses versos, o significado desses versos, e a gente vai sempre cantar antes das aulas Gita Dhyanam também. E aí depois, nas outras aulas, a gente vai ver um tanto da história do Mahabharata, para a gente poder entender como que as coisas chegaram até o momento do capítulo 1, né? E aí sim a gente vai entrar nos versos do capítulo 1 propriamente dito, até o final. Ok? Esse é o projeto. Todos serão bem-vindos então. E aí com isso a gente termina a aula de hoje. Vamos cantar o mantra final. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om